Olá! Você está ouvindo Espiadinha, o podcast tem 70 câmeras, o Brasil tá vendo! Eu sou Atlas e hoje tivemos a eliminação de Lady. Uma noite que também foi conturbada também, após vários acontecimentos durante esse dia, durante o Sincerão, muitos rumores, e vamos entender o que aconteceu. No Sincerão de segunda, depois da formação do Paredão, esse Sincerão foi o seguinte, todos foram chamados para a área externa da casa, mas apenas os emparedados, Davi, Bin e Matheus e Lady, o Anjo, Pitel e a líder Giovanna puderam apontar pessoas no jogo. Na primeira rodada, os participantes, os que foram chamados, tiveram que escolher quem eles consideravam como alvos. E o alvo sentava na cadeira, e daí depois o participante que estava lá falando lá tinha que apertar um botão, e esse botão iria disparar uma bomba de fumaça sobre a pessoa que é o seu alvo nessa primeira rodada. E esse botão poderia ser disparado a qualquer momento, não existia uma réplica. Isso daí é uma regra que foi criada lá para não ficar aquela discussão de toda hora. Só que não resolveu muito, porque na primeira rodada, como alvo, Giovanna escolheu Davi e falou o seguinte: atazanou a vida de todo mundo, não se desculpou com a casa, não soube reconhecer seus erros e nos últimos tempos tem se colocado como humilde, perseguido, bonzinho, e aí lava tudo, arruma tudo. Acho isso completamente errado, porque você não está sendo humilde de verdade. Aí a gente já sabia já que esse jogo esse Sincerão iria render horrores, porque já começou já assim, já com a Giovanna falando todas as verdades pro Davi, e depois veio a Pitel. A Pitel escolheu a Beatriz e falou assim: acho você desrespeitosa, egoísta e invasiva. Não vem com essa. Não, você pode brilhar aonde você quiser, contanto que não passe por cima de todo mundo na sua frente. Por quê? Porque lá na festa, lá a Beatriz sempre quer chamar a atenção do cantor, da cantora. Por exemplo, na festa que teve recentemente com a Ivete Sangalo, que a Beatriz começou a pedir uma música que não fazia nem parte do repertório da Ivete, pra Ivete cantar só porque ela tava pedindo. Aí a Beatriz queria rebater. E daí tomou a bomba, e daí começou a reclamar lá, e daí o Tadeu começou a falar assim: não, Beatriz, não, Beatriz, a dinâmica é essa, Beatriz, a dinâmica é você não poder responder, agora não, Beatriz. Aí, depois de um tempo, ela se sentou lá e ficou por isso mesmo. Tanto é que ficou por isso mesmo por agora, porque depois aí reverberou mais ainda sobre esse acontecimento. Mas seguindo no Sincerão, Davi escolheu a Lady e disse: humildemente venho te falar que te perdoo pela atitude que teve comigo de jogar todas as minhas roupas na piscina. A atitude que você teve, que teve você, não veio me procurar para pedir desculpas, com todo o orgulho que você teve. Aí eu faço uma seguinte pergunta: quem pediu perdão, quem pediu desculpas pro Davi? Porque o cara falar que perdoa as atitudes, sendo que a Lady nem pediu desculpas pro cara. Então, só pra sair, só como um bonzinho, no ao vivo, olha só como ele é bonzinho, olha como ele é doce. Porque ele acabou de falar que ele perdoa uma pessoa em rede nacional, mesmo depois tendo as suas roupas jogadas na piscina, tendo sua bolsa jogada na água. Aí vem com esse papelzinho humilhante, vem com esse papelzinho. Olha, ridículo. E depois seguiu a Lady e escolheu Davi. E falou: sempre te achei desrespeitoso com todo mundo aqui na casa. Você mandou a pessoa tomar naquele lugar. A pessoa é inútil. Sobre jogar suas coisas na piscina, eu errei. Pesei a mão, mas é jogo. Você me levou ao limite. A errada sou eu. E reconheci aos meus amigos.
E aí ela deixa claro aí que não pediu desculpa pro cara, que realmente falou lá pro pessoal do Gnomos que ela realmente errou, só que não foi pedir desculpas. E a última pessoa a falar foi o Matheus, que escolheu o Bin. E falou o seguinte: vejo que tu falou que o pessoal é falso, mas passou meia dúzia de dia e tu tava votando com quem votou em ti dentro do quarto. Achei contraditório. Tu se juntou com as pessoas que votaram em ti, sentaram a lei em ti e tu vai lá e volta. Então, cara, mais um negócio aí que acontece também com o outro quarto também, com o quarto do Fadas, que o pessoal detonava, tanto o Davi quanto a Isabelle, e agora estão votando juntos. Tanto é que agora o quarto Fadas, Matheus, Bia e Alane são melhores amigos agora de Davi e Isabelle. E cara, eu acho que realmente o Matheus, além dele ser planta, ele não entende jogo, porque o pessoal tá ali para recalcular rota, pra se deu ruim uma estratégia, vai lá, corrige, faz outra estratégia. Só que o cara ele não faz o mesmo. Tipo assim, o cara não enxerga o próprio quarto, que faz isso também. Aí se encerra a primeira rodada e começa a segunda rodada, que aí era para apontar quem as suas decepções no jogo. E não podia apontar o mesmo que você já tinha apontado. Davi escolheu o Bin e falou: você com o próprio pessoal que estava junto, você foi levar essa informação para escapar do paredão. Isso fala muito sobre a personalidade que você tem, seu traíra. E daí, é sempre essa mesma fala aí do Davi, chamando alguém de traíra, chamando alguém de traidor. Só que ele não explica muito o motivo. O cara ele deixa muito subentendido as coisas. O cara ele não fala tipo assim, se alguém perguntar pra ele assim, por que você está me chamando de traíra? Ele vai começar a chamar de pessoa de cobra e não vai explicar o porquê que é traíra. Então, o cara ele não tem um argumento meio que formado. E depois veio a Lady, que escolheu a Lani, e falou: quando a Anne, a Denisiane, tava aqui, todo mundo ia falar que não ia jogar com o Davi, que não concordava com o jogo dele. Ela inverteu a situação. Você veio me macetando, Cicerão, a troco de nada. E a Lady daí, né, deixa explícito aí a contradição do Fadas. Porque dois ataques, o Davi que jogou a bomba de fumaça no Bin e o Matheus que jogou a bomba de fumaça no Bin, também fizeram também a mesma atitude também, que a própria Lady pontuou. Depois foi Matheus escolher a Lady e falou: a Lady é uma guria que eu tive uma grande convivência na casa. A gente teve alguns atritos. Ficou uma mancha ela ter falado que eu era planta na frente das pessoas. Olha, tadinho do Matheus, tadinho do cara. O cara não sabe que é planta, tadinho dele. Eu tenho sinceramente uma pena do Matheus, porque o cara realmente ele não fez absolutamente nenhuma diferença no jogo e não gosta de ser chamado de planta. O cara ele não pode ser chamado de planta. E depois seguiu. Bin escolheu Davi e falou: você até falou que não ganhou um interclasse, mas você é um grande jogador. Nem seus próprios aliados te botam no pódio. Você se faz de vítima, faz o seu VT. Isso daí do pódio que o Bin especificou foi naquela outra dinâmica de outro Sincerão que era para montar o seu pódio e nenhum dos Fadas colocou o Davi no pódio. Somente a Isabelle, que é amiga dele lá desde o começo, lá desde o puxadinho. Desde isso, o cara não foi pódio de ninguém. E daí seguiu Giovanna, escolheu a Beatriz e falou: você é uma grande decepção por expectativa minha. Isso que você faz é feio, é desrespeitoso, infantil. Essa é a minha última ação que eu esperava de você. Não esperava jamais que você fosse essa pessoa. E citou lá o caso lá que a Beatriz derrubou a Sabrina, que a gente já comentou já.
E por último, a Pitel escolheu a Lani e disse o seguinte: você foi uma das primeiras pessoas que eu conversei aqui de jogo. Não gosto de deboche. Você segue errando e não se reconhecendo nos seus erros. E quando a gente achou que esse joguinho da Discord iria acabar por aí que a gente se enganou, porque começou um conflito, mas uma treta depois disso, que um queria falar com o outro. O Matheus foi o primeiro, o Matheus queria conversar com o Bin, logo em seguida a Beatriz queria conversar com a Pitel, e começou com esses acontecimentos. Começou com o Matheus, Alane e Davi, que entraram na treta para defender o próprio Matheus do Bin, porque o Bin e o Matheus estavam lá discutindo lá, e daí o Davi entra no meio, começou a discutir, e começou a falar: você é maluco, é? E os dois começaram a se aproximar. Matheus e o Buda começaram a tentar separar, então o Buda ficou segurando o MC Bin Laden, o Matheus segurando o Davi, porque os dois queriam sair já no confronto. Os dois entraram de frente um pro outro, peitando, dando testada, porque houve sim, dá para perceber nitidamente nas imagens que houve sim um toque entre cabeças, entre Bin e Davi. Depois, ainda nesse conflito todo, o Lucas tentou segurar o Bin enquanto ele ia avançar pra cima do Davi, daí caiu, tanto é que ele levou uma cotovelada até. Os dummies que ainda estavam ali no jardim ali tentaram intervir, tentaram parar, só que não deu certo. E daí começou a criar um caos, mais um caos, de todo mundo tentando segurar o Bin, e daí todo mundo tentando segurar o Davi, e ninguém entendendo o que ia acontecer. Durante a treta, o próprio Davi começou a gritar que o Bin Laden traiu a Pitel e a Fernanda. E daí o Davi falando assim: sua personalidade é zero. Aí o Davi falando: sua personalidade é zero. E o Bin falando: não vou abaixar pra você não, arrombado. E enquanto isso daí continuou. Xingamento, um xingando o outro, e mandando ir naquele lugar, e todo mundo tentando intervir, e o Davi batendo o peito, falando: vem então, vem. E o Bin falando assim: tá me chamando pra vir pra cima? Acho que eu tenho medo? Até que nesse momento aí o Big Boss teve que intervir. Ele gritou e avisou que a situação havia passado do limite. Ele depois de um tempo inicialmente ele começou a falar assim: parem agora, Bin, pare, Davi, pare. E daí começou a falar para parar. Depois de um tempo, o Big Boss volta a falar e começa a falar assim que isso daí não é UFC, isso daí não é ringue, não é pra sair porradaria. E cara, aí ficou naquele negócio lá. Se a gente sabe que a gente não sabia se ia existir uma expulsão ou não, porque houve um toque físico, algo que, se a gente for pegar como régua moral, foi pior que o caso do Davi com a Vanessa, que a Vanessa bateu ali na cama dele ali e foi expulsa. Só que infelizmente não teve. A Globo realmente se calou diante do Davi. Eu achei impressionante o quão ruim está sendo essa produção deste reality atualmente nesse ano. Porque não existe uma regra, não existe uma regra a ser seguida. Porque se pegar de termo de comparativo, já teve já expulsões já piores do que essa. Porque se a gente pegar mesmo a Maria, que foi expulsa por causa da baldada na cabeça da Natália, por exemplo, e realmente, e esse daí, mesmo a produção lá tentar intervir lá, não deu certo.
E pra fechar, ainda pra piorar totalmente, o Tadeu, daí no ao vivo daí de terça, entra lá com a maior cara de pau. Primeiramente, ele começou o programa lá rindo lá. Gente, vamos ver agora o que aconteceu, né, pós-jogo Sincerão. E daí depois ele entra ao vivo e fala assim, 79 dias. Quase 80 dias. Mas você jura, Tadeu? Você jura mesmo? Porra, Tadeu, nossa senhora. Mano, se tu não falasse, eu não ia saber que é quase 80 dias. E ele continuou, vividos com uma intensidade que vocês jamais tinham experimentado, tanto esforço, tantas emoções, tanto sofrimento mesmo, vocês já passaram já por tanta coisa aí dentro, e aí alguém resolve jogar tudo isso no lixo em 5 minutos de descontrole. E daí o Tadeu continuou falando assim, o BBB é uma área para embates verbais, pode discutir, pode brigar com palavras, vocês sabem que discussão física é absolutamente inaceitável. A gente também, Tadeu, a gente do público, também achava que era inaceitável, só que se fosse o Davi, como é o Davi, a gente sabe que é aceitável, que é passível de passar pano, que tudo bem, tá tudo bem, porque ninguém foi reclamar no confessionário. Na verdade, a coisa mais engraçada é que tentaram ir reclamar o confessionário. O Bin foi tentar pedir o confessionário durante a manhã, só que ninguém atendeu ele, ninguém deixou ele entrar no confessionário para reclamar. E só porque é o favorito dessa edição, eu acho que de 24 edições que existiu de Big Brother, foi a primeira vez que a gente vê tão nítido a produção abaixar a cabeça para um participante, um pipoca ainda, uma pessoa que começou ali com menos de 1.000 seguidores no Instagram, começou ali, não era famoso, e a produção se rebaixando, passando a mão na cabeça do cara. E o Tadeu continua afirmando, então por que agir desse modo, em que tudo que leva a crer que você vai sair no tapa com o adversário? Que coisa lamentável, a casa inteira desesperada tentando impedir que duas pessoas briguem no BBB, com o Brasil inteiro vendo. Aí ele falou assim, se vocês estivessem assistindo, era esse o BBB que você queria ver? Sim, eu... olha, tirando isso daí, que a gente não teve a expulsão, as duas expulsões aí, foi maravilhoso, foi. Eu acho que foi a primeira treta, assim, de Big Brother que chega no nível de A Fazenda. Que os dois peitam ali, e daí um começa a xingar o outro, e manda naquele lugar, e daí a casa inteira segurando, aquele caos. Então, sim, era esse BBB que eu queria ver. Fazia muito tempo que eu queria ver um Big Brother assim. E daí ele continua. Quando você indica que quer ir à violência, você já está errado. Por que então essa provocação que fica a 1 milímetro de briga? Em 24 edições de Big Brother, nenhum competidor jamais chegou a vias de fato com o adversário. Aí, eu parei assim pra pensar assim, porque ele falou assim, não, nenhum competidor jamais chegou a agredir outro adversário, mas calma aí, gente, calma aí. A Ana Paula no BBB 16 não foi expulsa porque deu 2 tapas na cara do Renan. A Maria não foi expulsa porque deu a baldada na cabeça da Natália. Ou até mesmo nessa edição, a Vanessa não foi expulsa porque deu um tapa na cama, no edredom. Então, pô, aí o Tadeu, nossa, eu não sei. Cara, aí eu já não tô entendendo, eu não tô entendendo esse discurso dele. Eu não tô entendendo, porque o cara, nesta própria edição, teve expulsão e ele fala assim, não, em 24 edições, nenhum competidor jamais chegou a vias de fato. Pô, então nunca teve expulsão, então. Então vamos fingir que tudo aquelas expulsões lá foi desclassificado. Foi convidado a se retirar. Uma palavra bonita.
é algo bonito, foi convidado a se retirar do programa. E daí ele seguiu daí. Davi e Bin, já é segunda vez que vocês partem para este cara a cara raivoso. E fala assim, primeiro lá atrás, na história do Calabreso, e ontem de novo, vocês não percebem como isso é perigoso? Onde vocês queriam chegar? Essa é a grande preocupação. Eu já falei em outra ocasião e repito. Mais preocupante do que aquilo que aconteceu é o que pode vir a acontecer. Todo mundo precisa entender de uma vez por todas que o confronto no BBB é apenas com palavras. O simples fato de parecer que alguém quer algo mais que isso já é horrível. E ele finaliza falando o seguinte: vocês são melhores do que isso. Vocês sabem que vocês são muito melhores do que isso. Então respirem, reorganizem os pensamentos. Daqui a pouco volto para conversar com vocês na condição de emparedados. Que vexame foi isso? Que vexame! Olha, que humilhante foi. Que humilhante foi assistir isso, foi. Porque de um lado a gente teve o Bin, que estava visivelmente abalado, triste, porque ele viu que ele pesou a mão, passou do ponto. E do outro lado, a gente tinha o Davi com uma cara séria e às vezes parecia que ele até queria dar risada. Dava aquelas risadinhas de canto de boca que ele queria rir. Porque realmente ele sabe que não vai acontecer nada. Se o Tadeu falou, antes de falar esse pronunciamento aí pra casa, aí ele falou lá no ao vivo que não era a primeira vez que ia dar chamada de atenção. Pô, então quantas chamadas de atenção vai ser precisa? Qual que é o acontecimento que vai precisar acontecer dentro da casa para ter uma expulsão de fato? Para ter um posicionamento sério, um posicionamento firme da produção? O que falta para acontecer, para chegar nesse ponto? Como aconteceu uma vez, e aquela primeira vez lá do Calabreso lá nem foi chamada a atenção, não teve chamada de atenção, eles repetiram. E tá tudo bem, porque parece que tá tudo bem da cabeçada. Um espremeu o nariz do outro, tá tudo bem. Porque se aconteceu a primeira vez, não foi chamado de atenção, aí aconteceu a segunda vez, deu uma mini bronquinha ali e já era, não tem nenhuma advertência, poderiam, tipo assim, já que não querem expulsar, tiram eles da prova, tira ele da prova do líder. E tipo, vocês estão emparedados, caso vocês fiquem, vocês não participam da próxima prova do líder, pronto, pelo menos deu uma advertência, deu algum cartão amarelo. Mas nem isso, ficou ali no lábio ali, sabe? Vergonhoso. Esse posicionamento atual do Big Brother tá sendo vergonhoso, tá? Porque a gente sempre aplaudia o Big Brother de um reality que tinha uma produção boa, não tinha manipulação, que a gente falava que era superior à Fazenda, tá se mostrando pior que a Fazenda. Porque realmente na Fazenda teve mais pulso firme do que nessa. Na Fazenda expulsaram já favorito, já de ganhar o prêmio, já na outra edição até principalmente, teve expulsão de favorito. E nem por isso daí a produção passou a mão. A produção foi firme e justa, porque senão vira um caos. Porque se dois participantes, o Davi e o MC Bin Laden, podem ficar peitando o outro, um dando quase cabeçada na cara do outro, então os outros também podem também. E fica por isso mesmo, fica só na bronca só, no ao vivo. E depois disso, a gente teve a eliminação. E essa eliminação já era meio óbvia, já quem queria ser eliminado. Lady foi eliminada com 88,33% dos votos, que é uma pena. É uma pena acontecer isso. Primeiramente que ela nem deveria ter sido rejeitada a este nível. E eu acho que nem essa rejeição aí nem reflete
o que o público, a grande maioria do público acha disso. Porque não chega a ser uma rejeição forte, não chega a ser odiada, porque são poucas pessoas que estão votando. O pessoal, a grande maioria do público já abriu mão já dessa edição, já abriu mão já de votar, porque não vou votar, porque não dá para competir com pessoas desocupadas, com pessoas que ficam 24 horas votando, um participante que não vai conhecer nem você, não vai saber da sua existência, mas existe. Então o pessoal já abriu mão já. Tanto é que esse paredão aí foi fraquíssimo, foi de votos. Foi fraquíssimo. Então realmente o jogo ele já está sequestrado. Já está acontecendo já esse sequestro já de torcida já no reality. E até teve o discurso do Tadeu até que ele falou assim no início: chegaremos ao famoso top 10. E como você tinha tudo para entrar nesse top 10, você foi a primeiríssima pessoa a despertar a empatia do público. Aqui largou na frente, ganhando seguidores nas redes sociais. Era natural que isso acontecesse. Você tem história, você desperta esse sentimento, você tem carisma. E aí se entregou no jogo, com a sua coragem, com a sua personalidade, tudo aquilo que te ajuda na vida aqui fora. Te ajudou a ir longe, aí dentro, com uma imagem forte. E continuou fazendo ilusões com cartas de baralho, com poker, falando, mas você sabe que o público está assistindo a este jogo, avalia cada movimento seu. No poker do BBB você joga, mas quem dá as cartas é o público. O público que diz se você vai jogar com um par de asas na mão ou com 2 de paus e um 7 de ouros. Se o seu estilo de jogo não agradou, se você não agiu do jeito que as pessoas esperavam, sendo isso justo ou não, as coisas vão ficando difíceis. Aí você vê a oportunidade de deixar a sua marca no BBB. E daí finalizou falando, mas no BBB naufragou na piscina. Que aí fala da roupa sendo jogada lá do Davi lá, que realmente isso daí não era nem indiferente, totalmente indiferente se ela tivesse jogado a roupa do Davi ou não. Eu acho que ela tendo jogado a roupa do Davi até ajuda mais, porque aí mostra aí que ela foi ali, fez, que teve um acontecimento muito marcante, que ela vai ficar marcada no Big Brother, porque ela já ia sair rejeitada, não por ela ser odiada, não por causa disso, mas é porque a torcida fanática do Fadas realmente iam votar em peso para tirar ela, mesmo ela fazendo ou não, porque ela é do Gnomos. Então ela realmente iria sair nesse paredão de qualquer jeito. E, bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes a gente vai ter uma prova do líder. Vai vir uma prova do líder, top 10. Estamos chegando pertinho já do final já do Big Brother. Próxima semana já começa já o modo turbo, já começa já a correria. Então parece que vai ter 3 eliminações na mesma semana. Vai ser interessante, vai ser esse modo turbo. E eu gostaria que quem ganhasse essa prova do líder aí que caísse na mão do Gnomos, porque o Gnomos, o único jeito do Gnomos se salvar de um paredão é realmente ganhando prova, porque não existe mais nenhum outro jeito. Só se for prova do líder, prova do anjo ou prova bate-volta. Só deste jeito, só o Gnomos consegue vencer alguma coisa, porque se cair no paredão MC Bin Laden, se cair no paredão provavelmente a Pitel, se cair no paredão o Buda, esse daí obviamente. E a Fernanda também, não sei se a Fernanda sairia, porque ela tem uma torcida até que forte, a Alcateia é forte até. A Alcateia conseguiu desbancar o Fadas naquela votação contra a Denisiane. Não sei se existe um empenho tão forte, consegue não tirar o Davi, mas tirar outro competidor, que seja a Beatriz, a Alane, o próprio Matheus. Eu acho que daí pode existir uma briga boa. Então eu gostaria que caísse
principalmente essa liderança aí na mão da Fernanda. Eu acho que ela teve já uma liderança, ela já teve já uma liderança, e seria muito bom dela ter a segunda liderança, ou até o Bin, até próprio Bin, para ver como que ele vai se comportar agora. Provavelmente ele indicaria o Davi, né, depois daquele conflito todo que teve depois do Sincerão. E bom, estamos chegando ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e tchau.